Nós estamos vivendo no Brasil um período de decadência espiritual há alguns anos. E a decadência espiritual ela leva o nosso país a uma decadência moral. E uma decadência moral ela acaba com todas as áreas. A imoralidade entrando, a prostituição espiritual entrando. A paz do Senhor, povo de Deus, vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica. Quero aqui já novamente agradecer aos meus pastores, pastor Jacques Balbino, pastor Maurício Benedito, também a todos os nossos irmãos que têm visualizado e comentado a aula anterior e veio aqui para essa segunda aula para nos acompanhar. Eu quero aqui reforçar que as nossas aulas elas não substituem a revista, como também é importante que, se você puder, participe da escola bíblica dominical na sua igreja. Mas quem sabe você trabalha no dia da escola bíblica, você pode aproveitar seu tempo livre para estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esses minutos que você estará investindo para conhecer a palavra serão de grande importância para a sua vida espiritual. Eu falei na aula anterior que nesse terceiro trimestre nós vamos falar sobre os livros dos profetas menores. Esses 12 livros que não são menores por causa da sua importância, mas eles são menores porque tem um conteúdo escrito menor. Os livros são livros de uma quantidade escriturística menor do que os profetas maiores. Quero aqui acompanhar com vocês o nosso primeiro livro dos 12 livros dos profetas menores, que é o livro do profeta Oséias. Vamos lá, o tema da nossa lição será Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. O texto áureo é: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. A verdade aplicada vai nos dizer: a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus, que o moveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Os objetivos da lição são três. O primeiro, apresentar o cenário da mensagem de Oséias. Segundo, destacar os acontecimentos na vida de Oséias. E terceiro, mostrar lições do livro de Oséias para os dias de hoje. O texto de referência é Oséias capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E Oséias capítulo 11, versículo 4. Como na aula anterior, eu gostaria que você desse uma pausa com a sua Bíblia do lado. É um conselho que eu lhe dou. Se você puder estudar essa lição com a sua Bíblia ao lado e com a sua lição ao lado também do vídeo, vai facilitar bastante o seu aprendizado. Então, eu convido a você a abrir o texto de referência e ler aí nesse curto espaço de tempo. Também eu quero reforçar aqui que nas aulas anteriores eu pedi para que, se você pudesse estar lendo os profetas menores enquanto nós estudamos esse trimestre. São livros pequenos, eu acredito que, se organizando bem, dá para ler tranquilo, tá certo? Vamos para a introdução. A mensagem de Oséias era centrada na quebra de aliança do povo de Israel com Deus. Sua vida pessoal era uma ilustração pedagógica do amor de Deus e da infidelidade do seu povo. Nós vamos ver que aqui a mensagem de Oséias é principal sobre quebra de aliança. E como o amor de Deus, ele faz... Deixa eu passar essa moto aí, né? Mas vamos entender aqui, através dessa introdução, que a vida de Oséias, nós vamos entender durante essa lição, a vida de Oséias, como a lição diz aqui, foi uma ilustração pedagógica. A própria vida do profeta Oséias era a mensagem. Oséias foi o profeta que viveu literalmente a mensagem que ele pregou sobre quebra de aliança, sobre o amor de Deus para querer reatar a aliança com o povo que traiu, que adulterou, que se afastou. Nós vamos entender aí, tá? Vamos lá. O tópico 1 vai dizer o cenário da mensagem do profeta Oséias.
Qual era o cenário ali que rodeava, né, o profeta? Era um período, o tempo que Oséias pregou, era um período em que o povo havia quebrado a aliança com Deus, buscado adorar outros deuses, costumes pagãos, costumes terríveis, costumes que não agradavam a Deus. O povo tinha deixado a aliança que Deus tinha feito com eles, tinha deixado a adoração ao Deus verdadeiro para se juntar para adorar outros deuses que estão ao seu redor, de povos pagãos que estão ao seu redor. Desta forma, Deus chama Oséias para trazer uma mensagem ao povo, para que o povo voltasse para Deus, se arrependesse e voltasse para Deus, porque Deus estava com o coração aberto para aceitar um coração arrependido. O tópico 1.1 vai dizer, conhecendo um pouco mais o profeta. Irmãos, a Bíblia ela não vai trazer muitos detalhes sobre o profeta Oséias, além do seu casamento com Gomer e o nome do seu pai. Mas fora isso, ele não vai trazer muito contexto sobre quem era Oséias, né? Mas alguns teólogos vão dizer que ele poderia ser um sacerdote, e cada um tem a sua narrativa, mas a própria Bíblia, ela não traz muitos detalhes da vida de Oséias antes que Deus o chamasse, mas somente da parte que Deus lhe chamou e da mensagem que ele pregou dali para frente. Ela vai contar quem era seu pai, conta um pouquinho quais são os reinados que ele passou, ou seja, quais os reis do tempo que Oséias pregou, e nós vamos ver que ele provavelmente era contemporâneo de Isaías, de Amós e Miqueias. Como assim, irmão, contemporâneo? Ele pregou no mesmo período em que Amós, Miqueias e Isaías pregou, um ministério que durou aproximadamente 40 anos, tá certo? Ele viveu um período de muita turbulência interna, de política, de religião, uma turbulência muito forte que Oséias presenciou. Tópico 1.2, que diz o engano do culto a Baal. Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel e através dessa aliança o povo era abençoado. Mas aí o povo de Israel ele resolve adorar outros deuses, ou seja, quebrar a aliança que Deus tinha feito com eles. Deus manda que Oséias se case, alguns vão dizer que ela já era uma prostituta, outros vão dizer que ela começa a se prostituir depois que se separa de Oséias, porque a história é bem simples. Deus pede para que ele case com aquela mulher ela tem 3 filhos e ela sai da casa de Oséias e vai para o meio da prostituição. Eu vou falar já sobre o que isso implica na vida do povo de Deus, mas é como se aquela mulher ela quebrasse, como se não, na verdade aquela mulher ela quebrou a aliança que fez com Oséias, indo para prostituição. Do mesmo jeito é a igreja de Deus, o povo de Deus naquela época, que se afastou da aliança que Deus fez, quebrou a aliança e voltou-se para adorar outros deuses como símbolo de prostituição do povo. Tá certo? Tópico 1.3 vai nos dizer as consequências da infidelidade de Israel. A lição ela vai nos mostrar que Oséias ele buscava entender qual era a causa que fazia o povo passar por aquele sofrimento. O que trazia sofrimento para o povo? E ele descobriu ali, através da mensagem de Deus, que o que trazia o sofrimento ao povo era o resultado da apostasia, da prostituição, da adoração a outros deuses, de negar a fé do Deus que fez aliança e começar a se prostituir religiosamente. E isso trouxe para o povo uma consequência muito forte. O profeta, totalmente engajado em sua realidade social e política e religiosa, buscava alertar o povo para o perigo do engano de líderes, de seus líderes religiosos. Ou seja, existia naquela época líderes religiosos que levavam o povo na direção da apostasia, de negar a fé, levavam o povo à adoração a outros deuses. Infelizmente, até hoje nós vamos ver líderes levando o povo para adorar a outros deuses, ou levando o povo para caminhos errados, para caminhos turbulentos, para caminhos enganosos, enganando o povo, esses falsos mestres,
levando o povo para a adoração a deuses estranhos. E Oséias, ele alerta o povo para esse tipo de atitude. Oséias, ele foi um homem exclusivamente chamado para essa missão. Eu tenho muitas dúvidas se hoje em dia talvez Deus encontrasse alguém que ia querer passar pelo que Oséias passou, ia querer enfrentar o que Oséias enfrentou, para transmitir a mensagem de Deus ao povo. O compromisso que Oséias enfrentou de buscar uma mulher prostituta, ela lhe deixar e Deus mandar buscar aquela mulher de volta, e ela deixar e Deus mandar buscar ela de volta, somente para transmitir a mensagem ao povo. Eu digo somente assim, mas a importância era grandiosa. Para transmitir a mensagem ao povo, eu tenho minhas dúvidas se Deus talvez encontraria alguém no dia de hoje comprometido, como Oséias foi comprometido em transmitir a mensagem de Deus com a sua própria vida. Certo? Tópico 2, que diz: os acontecimentos na vida de Oséias. A interpretação dos acontecimentos na vida pessoal de Oséias tem causado extensas discussões no meio dos intérpretes estudiosos das Escrituras sobre a literalidade ou alegoria do texto. O drama familiar do profeta deve ser compreendido como literal ou alegórico. Você que está acompanhando essa aula, leu o livro de Oséias, eu acredito assim, né? Eu acho que você deve ter lido. Você que está acompanhando esse vídeo e com certeza está com a sua lição em mãos. Se você já ouviu falar de Oséias ou não, eu não sei. Mas você acha que essa história ela é real ou literal? Ou ela é alegórica, ou seja, é uma parábola, vamos dizer assim, é uma ilustração, uma história inventada para ensinar o povo? Diz aí o que é que você acha, tá certo? 2.1 vai dizer: o casamento de Oséias, o retrato da infidelidade de Israel. Eu vou ler aqui. A peculiaridade do livro de Oséias reside no fato de que Deus usa o casamento e a infidelidade como figuras antagônicas para denunciar a infidelidade do seu povo. O adultério não deve estar presente em nenhum relacionamento, ainda mais em um relacionamento baseado em amor e aliança. Quando a vida espiritual é marcada pela infidelidade a Deus, todos os outros relacionamentos certamente estão em risco, e a decadência espiritual precede a decadência moral. Olha só o que a lição está nos dizendo. Se o homem ele é infiel com Deus, o homem ou a mulher ele é infiel com Deus, existe ali uma decadência, ou seja, uma queda espiritual. Com certeza, todas as áreas da sua vida também vão sofrer uma queda. Como assim, irmão Levi? Nós temos, alguns vão dizer que temos várias vidas. A vida secular, a vida amorosa, a vida espiritual e outros que alguns vão dizer a vida financeira. Mas eu quero dizer para você, se a tua vida espiritual estiver ruim, a tendência de você começar a ter uma vida moral também ruim, a sua moral decair, é muito alta. E quando alguém passa pela decadência moral, ele vive uma vida de decadência, de queda. Pode até ter dinheiro, mas se não tiver moral, ele tem uma vida fracassada. E tudo começa, ao que a lição nos traz aqui, o livro de Oséias nos traz, começa com a decadência espiritual. Todos os povos, todas as nações, e irmãos, não sei se você está assistindo do Brasil, eu estou falando aqui da cidade de Paripueira, em Alagoas. Não sei se você é do mesmo lugar que eu, mas eu quero dizer que nós estamos vivendo no Brasil um período de decadência espiritual há alguns anos. E a decadência espiritual ela leva o nosso país a uma decadência moral. E uma decadência moral ela acaba com todas as áreas. A imoralidade entrando, a prostituição espiritual entrando,
Nós vamos tendo um país com a moral lá embaixo, ou com a moralidade, né? Uma decadência da moralidade. Isso acaba com todos os aspectos do nosso Brasil, do nosso país, da mesma forma que aconteceu com Israel. Quando a vida espiritual do povo de Deus, da nação santa escolhida, ela começa a declinar, todas as áreas da nação, a política declina. Tudo cai através da queda espiritual ou espiritual da igreja. Tá certo? Vamos lá para o tópico 2.2. Os filhos de Oséias e as mensagens de Deus. Os 3 filhos de Gomer e Oséias traziam em seus nomes mensagens da parte... Os 3 filhos de Gomer e Oséias traziam em seus nomes mensagens de Deus para o povo. Jezreel, Loruana e Loami. Propositalmente, a mensagem contida nos seus nomes revelava o crescente descontentamento de Deus para com o seu povo. Olha só. Os 3 filhos de Oséias, desculpa, se você aí que está assistindo é alguém entendido do hebraico, do aramaico e do grego e está dizendo, rapaz, esse menino está falando os nomes meio errados. Desculpa aí um pouquinho, tá? Mas eu quero transmitir aqui que os 3 filhos de Oséias, cada um deles tinha uma mensagem contida no seu nome. O primeiro significava o quê? Deus semeia, que também era o nome da cidade onde Jezabel, a idólatra sanguinária, assassina de profeta, foi morta. Ou seja, o nome do primeiro filho do profeta Oséias era o nome da cidade em que uma das maiores idólatras, a rainha Jezabel, morreu. Foi morta. Será que isso não significava alguma coisa em tempo de idolatria? O menino que tinha o nome de uma cidade que uma das maiores idólatras morreu? Será que isso não significava alguma coisa? Será que não tinha algum juízo dentro disso aí? O nome dele era Aonde Deus Julgou os Idólatras. O segundo nome, Loruana, significa não compaixão. A menção do nome da menina ensinava que a compaixão de Deus tem limite. Deus julgaria o seu povo como se fosse uma nação idólatra sem compaixão. Ou seja, nosso Deus é um Deus compassivo? Sim. Nosso Deus é um Deus que dá oportunidade? Sim. Nosso Deus é um Deus que tem amor? Sim. Tem compaixão? Sim. Mas o nosso Deus, ele também é um Deus justo. E uma hora, o juízo de Deus, ele tem que acontecer. E aí, irmãos, é o lugar onde a compaixão, ela chega no seu limite e o juízo precisa ser feito. Isso que significava o segundo nome dos filhos de Oséias. O terceiro nome significava Loami, não meu povo. Esse era o filho mais novo. Olha só o que a lição diz. Juntando os 3 significados, a mensagem era a seguinte: Deus julgaria o Israel como uma nação idólatra, sem compaixão, porque não era mais o seu povo. Olha só, Deus rejeitando o povo. Quando você vai ler, quando Moisés estava no monte e o povo faz um bezerro de ouro, Deus diz a Moisés assim: vai ver lá, Moisés, o que o teu povo está fazendo. Deus não chama o povo nem de vai ver, Moisés, o que o meu povo, não. Ele diz assim: vai ver, Moisés, o que o teu povo. Sabe por quê? Porque quando o povo começou a rejeitar Deus, quando o povo começou a adorar outros deuses, Deus também, ao mesmo tempo, rejeita o povo. Nós temos que entender através dessa mensagem que a compaixão de Deus teve um limite. E Deus julgaria o povo como sendo um povo idólatra estranho.
O 2.3 vai nos dizer o drama pessoal do profeta. Como já vimos, Deus escolheu a história triste e peculiar de Oséias, a fim de revelar o seu coração e manifestar o seu amor. A história do casamento de Oséias não era aquela que os livros e filmes mostram sem qualquer problema real. Aquela história do feliz para sempre, né? Tem até algumas pessoas que têm depressão, pensa que vai ser a vida dele como a vida do conto de fadas de Cinderela. Felizes para sempre. Ninguém nunca teve um problema de quem vai lavar os pratos. Felizes para sempre, né? Mas a vida de Oséias era totalmente o contrário da vida de conto de fadas, que nós vamos ver aí, onde o profeta, além de ilustrar a infidelidade do seu povo para com Deus, também traz à tona o drama de muitos casamentos que estão por toda parte, inclusive dos arraiais do povo de Deus. Olha só, quando o povo se afasta de Deus e começa ali a se prostituir com outros deuses, automaticamente o povo também começou a ter os seus casamentos destruídos, porque começaram a ter práticas no meio do povo, práticas obscenas. E essas práticas, irmãos, terríveis, nós podemos falar mais aqui nas outras aulas sobre as práticas que o povo fazia nesse tempo de apostasia e de idolatria. Mas vamos lá. No tópico 3 vai dizer Oséias para os dias de hoje. Realmente, o amor que é transmitido na história de Oséias, alguns vão dar até o título O Amor Sem Limites, realmente chama-nos a atenção. Um amor incomparável é transmitido através da vida de Oséias. Eu convido você novamente, leia o livro, é emocionante. O 3.1 vai nos dizer o extraordinário amor de Deus. Porque é isso que transmitiu a história de Oséias, sobre o amor de Deus ao povo. Apesar de tanta infidelidade, idolatria, violência, ainda depois de conscientemente rejeitarem a Deus, o chamado amoroso de Deus fez ouvir através da mensagem do profeta: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Oséias 14:1. Havia um futuro de prosperidade reservado para os remanescentes fiéis após o exílio. O Senhor prometeu perdão, renovar sua aliança e derramar bênçãos para aqueles que permanecerem fiéis. Deus nos ama, mas não é o amor que passa a mão por cima do filho errado. Não é o amor que aceita que você faça, que você destrua a sua própria vida. Isso não é amor. Deus não quer que nós vivamos uma vida de bênçãos. Deus não vai aceitar que você e que eu destrua o templo e morada do Espírito Santo e que Ele passe a mão por cima da nossa cabeça, porque isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que corrige, é aquele que chama para arrependimento. Esse é o amor de Deus, que nos chama para voltar para perto. O amor que diz assim: meu filho, você errou, você está longe, mas eu te chamo, volta. Mas eu te chamo, se aproxima. Mas eu te chamo, pede perdão. Eu te aceito de volta. É o amor de Deus. Por isso que quando Oséias, a mulher de Oséias, ele casa com ela, ela volta para a prostituição. Deus disse: vai buscar ela. Assim como Oséias foi buscar aquela mulher que se prostituiu, que se afastou, Deus ele vai atrás e manda o convite: vem, volta, se arrepende. Deus tem usado os profetas até o dia de hoje para transmitir para a vida de muitas pessoas. Eu não sei se essa pessoa é você.
Se arrepende, volta. Deus te ama. Deus tem algo melhor para você. 3.2. Chamado ao arrependimento. O livro de Oséias relata uma história de amor com detalhes constrangedores que passam longe de uma relação baseada verdadeiramente no amor e no compromisso. Com base nisso, faz clamores agonizantes e cheios de angústia ao reino de Israel. Diante de uma situação de terrível apostasia, o amor do profeta ilustra a dor do próprio Deus. Assim como o profeta ansiava trazer de volta sua esposa adúltera, livrando-a da degradação moral e do pecado, da mesma forma Deus anseia ou deseja trazer para junto de si o povo de Israel. Da mesma forma, vou repetir o que a lição está falando, da mesma forma em que Oséias desejava trazer a sua esposa de volta que se afastou, do mesmo jeito Deus deseja que nós voltemos de novo para Deus, nos aproximemos dele, nos arrependamos. Esse é o chamado arrependimento, ao arrependimento que Deus nos chama para próximo dele. Tópico 3.3, o desafio de amar outra vez. O resgate de Gomer representa o resgate de sangue que Deus faria por seu povo, consequentemente por todos os pecadores. A dolorosa experiência de Oséias ilustra o amor de Deus disposto em perdoar um povo que não queria ser perdoado. A ordem dada ao profeta muda o curso da história. Aqueles que se encontram afastados e perdidos em seus delitos e pecados. Quando alguém se afasta de Deus, perde claramente a sensibilidade de amar o outro, considerar o outro, honrar o outro, reconciliar-se de verdade com o outro. O pecado afeta o relacionamento com Deus e, em detrimento disso, também o relacionamento com o próximo. Aí eu quero abrir um parêntese aqui para poder finalizar a lição. Você que ficou até o final, quero abrir um parêntese aqui para você. Aquele povo, ele tinha adorado a outros deuses. Quem sabe você pode olhar para mim e dizer, mas eu não tenho adorado a outros deuses. E naquela época, os deuses eram estátuas. Os deuses tinham cerimônias, tinham rituais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, na nossa vida, ele torna-se um Deus. Se o dinheiro ele toma o lugar de Deus na sua vida, o dinheiro ele se torna o seu Deus. E tantas outras coisas na vida do ser humano que podem tornar-se vícios e pode tornar-se Deus para ele, em que ele prefere aquilo do que qualquer outra coisa no mundo. Tudo que o ser humano, vou repetir, coloca no lugar de Deus na sua vida, se torna para ele um Deus falso, um Deus que não leva a lugar nenhum e nos afasta do Deus verdadeiro. Muitas vezes nós pensamos que nós não temos idolatria nenhuma. Muitas vezes pensamos que não temos na nossa vida nada que precisamos, nada que seja necessário se libertar. Mas quantas coisas, talvez até pequenas, têm tomado o lugar de Deus na vida do povo nos dias atuais? Reflita comigo. Vamos continuando para a conclusão. Conclusão. O amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Um amor incompreensível, imensurável aos olhos humanos, mas que alcançou pecadores que não mereciam. Tal graça que alcançou pecadores que não mereciam tal graça, e que hoje podem viver e testemunhar desse amor todos
por dias. Você vai ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, e Efésios 3, 18 e 19. Nós não éramos merecedores da graça que Ele nos entregou, assim como a mulher de Oséias não era merecedora da atitude daquele homem de Deus que fez por ela. Mas a graça não é porque nós merecemos, é um favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, mas naquela cruz do Calvário morreu Jesus por mim e por você. Não é pelo que nós merecemos, mas nós temos que renunciar. Mas nós temos que nos arrepender para receber de Deus um presente que não é pelo tamanho do que você possa pagar a Ele, mas é um presente que nós recebemos quando nós renunciamos, que é a vida eterna através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh glória! Você que ficou até aqui, quero agradecer você por ter acompanhado mais esse vídeo. Quero pedir a você que você comente, compartilhe, curta, deixe o seu like, deixe seu comentário de apoio. Aqui na descrição vocês podem acompanhar um breve resumo da lição, né? E você pode nos ajudar. Nos siga lá também no Instagram. Vai estar aqui o link do Instagram aqui aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela, deve ter. Se não tiver, tem na descrição. Fique à vontade, tá? E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você seja um aluno cada vez mais dedicado para aprender a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima.